corrida agora então, duas imagens bem emblemáticas dessa corrida também confusa. Morna, gelada, fria, quente, você decide, você manda a sua opinião aqui pra gente. Olha aí, isso aqui... Teve de tudo. Na última volta, gente, do lado de cá, essa imagem. Pois é, não teve faixa de pedestre ali, né? O Ocon vinha entrando pro box ali, uma situação bem perigosa. Isso aconteceu na corrida do domingo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. E outra confusão na corrida do domingo, já aproveitar essas imagens aqui, também no pódio, né? Acho que Leclerc, que fazia um tempo que não vinha no pódio, esse ano, por exemplo, ele não compareceu no pódio nenhuma das corridas, primeiro pódio da Ferrari. E subiu do lado errado do pódio, chegou na terceira colocação, subiu no lugar de Maxito Verstappen, e Verstappen, que não estava nem querendo ir no pódio, de tanto que ele já não gosta desse formato, aí não classificou bem, aí bateu com o Russell na corrida 1, perdeu para o seu arquirrival do momento, Checo Pérez na corrida 2. Não alcançou o Pérez de jeito nenhum. Vamos falar sobre isso também. Vamos analisar isso. Aliás, vamos começar a análise então? Vamos. Vamos embora para o que interessa, que eu sei que você que está aqui no Traduzindo gosta, é que a gente traduza. Que a gente explique. Exatamente. Temos aqui uma imagem do gráfico da classificação entre Max Verstappen e Leclerc, que conquistou a pole, assim como ele tinha conquistado já em 2021 e também na temporada do ano passado, e sem contar, né, Kalinka? Em 2022, o Leclerc fez várias pole positions, se não me engano, foram 9 ou 10 ao longo da temporada. Só que em 2021 a Ferrari não estava competitiva e mesmo assim, nesse circuito, o Leclerc foi lá e conquistou mais uma pole position, ou seja, Leclerc anda bem nesse circuito. É uma coisa que não é tão incomum a gente ter, seja o piloto que for, que em uma pista em particular ele se destaca. Eu tenho um exemplo recente do Bottas, quando eu tinha... mas agora ele se destaca, mas na hora de colocar no palpitômetro, você nem pensou em colocar o menino. Eu esqueci desse detalhe. Sei. O Bottas, por exemplo, no Grande Prêmio de Sochi, na Rússia, ele sempre andou muito bem, ele sempre andou um pouco melhor do que o Hamilton nesse circuito, e o Leclerc, que anda bem em todos os circuitos, mas nesse em particular, ele andou muito bem. A gente vê no gráfico aqui um destaque principalmente para as velocidades de reta, que realmente... Desde o ano passado, isso vem sendo o grande diferencial entre a Red Bull e todas as outras equipes. E esse final de semana, com o Leclerc mesmo classificando mais ou menos 2 décimos à frente de Max Verstappen, a gente vê a diferença de velocidade na reta do box, são 9 km a menos que o Leclerc tem em relação ao Max Verstappen. Na segunda reta ali, são 7 km a menos. E aqui na parte final do circuito, aqui um pouco antes da linha de chegada, mais uma vez, Leclerc 6 km mais lento do que Max Verstappen. Por outro lado, nas curvas, está relativamente equilibrado. Está mais rápido, mais lento. Isso. Mais lento, Nas curvas, como vocês podem ver, está um pouco misturado. Algumas o Leclerc mais rápido, outros o Verstappen. Se for somar todas as curvas, tem mais o Leclerc andando rápido que o Verstappen do que ao contrário. Mas realmente, esse compromisso entre velocidade reta e velocidade curva é um compromisso que a Red Bull ao longo do ano, ou melhor, desde o ano passado, vem conseguindo otimizar muito. Isso pode ser uma questão uma questão do carro, mas também a questão do motor Honda, tanto do motor quanto da bateria. Essa segunda reta aqui, esse ponto aqui, eu vou tentar com a mão mesmo destacar, é um detalhe que você vê que isso é questão da bateria. O carro do Verstappen continua ganhando velocidade, enquanto o carro do Leclerc acaba a potência elétrica e ali tem a linha de velocidade, ela fica um pouco mais reta até começa a cair um pouquinho. Isso é quando acaba a energia da bateria. Então, realmente, o conjunto híbrido da Honda, até o momento, na minha opinião, é o mais eficiente de longe da Fórmula 1 no momento. Maxito, tu está falando de velocidade, eu acho que a gente tem que comparar esse gráfico que você trouxe, é muito legal, porque justamente quando o DRS não funciona. Pois é. E para essa corrida a gente sabe também que não foi tão interessante assim, não tivemos tantas ultrapassagens, porque a reta ali, o DRS, a zona de DRS diminuiu muito, né? Eles encurtaram a zona de DRS do ano passado para esse ano em 100 metros, ou seja, os pilotos só podiam abrir o DRS 100 metros depois em relação ao ano passado. Isso foi um dos motivos que as ultrapassagens foram menos esse ano em relação ao ano passado. Agora, uma coisa que aconteceu com o carro da Aston Martin, em particular, ao longo do final de semana, foi um problema no DRS. Isso vem de encontro com o que a gente falou agora há pouco, né? Poxa, um treino livre, parque fechado, não pode mais mexer no carro. A Aston Martin sofreu muito, só conseguiram solucionar o problema do DRS do Alonso para a corrida do sábado e para a corrida do domingo. Porém, nos 2 treinos de classificação, o carro do Alonso, assim como o do Stroll, não abriu a asa móvel, não funcionou a DRS. E esse gráfico aqui ilustra bem isso,
o carro do Alonso sendo o mais lento de reta. Olha a diferença do Alonso para o Max Verstappen. Será que foi a gente que secou, porque colocou ele lá no pódio? Eu coloquei, eu acho que você que me secou. São 14 quilômetros, mais ou menos, 16 quilômetros, melhor dizendo, de diferença entre Alonso e Max Verstappen. E a parte mais impressionante, isso demonstra o momento do Alonso, que a gente vai falar sobre ele também. Amando, né, Kalinquinha? Vai falar sobre ele daqui a pouco. E também o momento da Aston Martin, que é o seguinte. A Aston Martin, numa pista com retas longas, como é o caso do Grande Prêmio do Baku, 2 pontos de abertura de asa móvel, mesmo não funcionando a asa móvel do Alonso, o Alonso vai lá e coloca a Aston Martin no Q3 nas 2 classificações. Então, realmente, impressionante o desempenho do Alonso e da Aston Martin. Marcel está colocando aqui que Pérez teve mais sorte que juízo. Explicamos, já fizemos análise, mas hoje é dia de desculpas. Hoje a gente não vai pegar assim no pé do Maxito, não, no Perecito. O Diego está colocando também, daqui a pouco esses carros eles não vão chegar nem a 300 km por hora. Pois é. Porque cada vez está cortando cada vez mais a zona do DRS. É o Carlos? Não, foi o Diego que colocou. Diego, talvez você esteja se baseando, e é um fato, né? Nesse circuito, esse circuito tem um recorde de velocidade de um carro de Fórmula 1. Em 2017, a Williams do Bottas chegou a 378 km por hora. E nesse final de semana, a gente viu na classificação o Verstappen chegando a 342. Na corrida, a maior velocidade foi por volta de 350 do Magnussen, mas aí é no vácuo. Mas por que uma diferença tão grande de 350 para quase 380? Os motores da época eram mais potentes do que hoje em dia? Não, os motores de hoje em dia são mais fortes do que de 2017. Agora, uma coisa que muda muito, a gente pegou esse exemplo do DRS aqui, olha a diferença que faz quando o DRS não funciona. E o que mudou muito de 2017 para 2023 são as dimensões dos carros. Os carros hoje em dia são muito mais largos, os pneus são maiores, então isso tudo causa um arrasto aerodinâmico muito maior. Então os carros de 2017, por serem mais estreitos, os pneus por serem menores e tudo mais, nas retas eles eram mais velozes, mas na volta como um todo e nas curvas principalmente, eles eram mais lentos. Mas isso explica que agora a Fórmula 1 não está tão veloz quanto já foi no circuito do Baku.